No momento que eu faço a transição, é o momento que eu já não dependo mais da minha mãe pra nada. E aí é o momento que a gente vai viver aquilo que acontece muito no Brasil, que é a casa da cafetinagem. Eu encontrei uma transexual que já é falecida, e ela falou pra mim: se você quiser, eu faço de você uma linda japonesa. Vem pra minha casa, tal, viver comigo. Cara, é quase que dizendo, você tem a varinha mágica aí, é ela que eu desejo. E aí eu falei: tu consegue fazer isso? Ela falou assim: eu consigo. Eu falei: eu vou pra sua casa. Arthur, no outro dia, um menino de 15 anos pega a sua mochila, pega as suas poucas coisas que tem, né? Já tava nesse momento de transição, pega as suas coisas e vou pra casa dela. E aí, na casa dela, eu já comecei a viver o tempo todo como uma mulher trans, sair na rua vestida de mulher o tempo todo. E aí, ela talvez foi essa força, mas óbvio que ela era uma cafetina, né? E ela tava lucrando com isso. Então, ela me dava a rua pra trabalhar, a casa pra morar e o alimento. E era tudo que eu precisava naquela hora. Porque eu precisava trabalhar e a prostituição já era o meu emprego. Mas como é que foi o primeiro programa? Cara, vamos espiritualizar esse primeiro programa aqui. Ó, eu tava dentro de um bar e aí a gente tava nesse bar no centro da cidade de Mogi das Cruzes e eu saí pra fora, de menino, né? Ainda não tinha transicionado pra menina ainda, como uma mulher trans. Quando eu saio pra fora do bar, passa um Logos prata. Eu lembro até hoje, um Logos prata. Ele passa e o cara me olha e eu olhei também ele. Ele me olhou nos olhos e houve aquela química no olhar. E aí ele parou o carro. Quando ele parou, eu cheguei pertinho dele e na hora saiu da minha boca quase que automático, instintivamente: me dá R$25. E R$25 na época, o salário mínimo era 168. Então você imagina, tipo, R$25 não é pouco, né? A gente olha hoje é pouquinho, mas sim, na época não era pouco, R$25. Aí eu falei pra ele: me dá R$25 e ele falou: entra. Quando ele falou entra, cara, eu não parei mais. Ele foi com 15, dos 15 aos 27, sem parar. Depois daquilo ali eu entendi, virou um mecanismo natural, quase que algo que fazia parte de mim. Então a crítica que as pessoas vão dizer: ah, mas é porque vivia da prostituição. Mas eu amava a prostituição. Eu não tô falando que a prostituição nunca me fez sofrer. Tem gente que sofre, ok, eu entendo, mas eu não sofri. Mas então, o que é o dinheiro que traz o prazer, ou o prazer tá também no sexo? Qual é a relação? Nada, é a facilidade do dinheiro. É Qualquer isso, pessoa esse pode é o prazer. dizer de outro jeito, né? Eu já gostava do sexo, então eu uni o útil ao agradável, literalmente. Eu gostava de sexo e eu gostava do dinheiro. Quando juntou os dois, só que eu descobri que o sexo era rápido. 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, acabava. E com isso eu descobri a fábrica do dinheiro. Não precisava demorar nada e eu ganhava o dinheiro que eu queria, e assim eu fui vivendo até os 27 anos. Comecei no Brasil e fui pra Europa com 18 anos e passei a maior parte da minha vida na Europa. Quase não trabalhei aqui. E aí, então vamos lá. Tu conheceu aquela trans que te ajudou a se transformar numa mulher, começou a se prostituir, e a partir dessa história dos R$25, pra onde a gente vai agora? Aí eu conheci ela e eu fui pra casa dela e comecei a interagir e descobri a realidade que era. Mas, Arthur, tem gente que pensa que foi ruim, né? Tipo assim, foi ruim isso. Não! Cara, eu vou dizer pra você, Deus foi muito gentil comigo, bom comigo, sei lá. Mas eu não sofri, não tem sofrimento, não tem dor. A minha história não é uma história de dor. As pessoas podem olhar assim e falar: ah, não, é uma história de derrota, nada deu certo. Mas não, Arthur, é o contrário, tudo deu certo. Foi tudo muito bem, ainda que foi dessa forma. Porque eu chegava pra casa, eu me divertia, eu me alegrava, eu saía, eu trabalhava, ainda na prostituição, ganhava o meu dinheiro. Eu falo zoando com o pessoal, né? Óbvio que isso não é um conselho. Mas, cara, tu vai dar de graça. É a maior burrice na vida, dar de graça, cara. Não é a gente só paga. Eu e o Caio, como a gente é o homem da relação, a gente só paga. Paga iFood, paga Uber, paga presente. É assim, né? E aí eu descobri que, tipo assim, sexo de graça é burrice. E aí eu já uni o útil ao agradável. Eu falo: o cara quer gozar. Opa, né? O cara quer, né? Gozar, tá bom, vai. O cara quer gozar e eu quero o dinheiro dele, porque eu não quero o coração dele. Eu não queria saber dele. Eu queria saber da minha bolsa, do meu sapato. Eu queria saber de quanto que eu ia poder gastar no final do mês, porque eu não tava me preocupando, porque eu sei que o cara só queria isso. E aqui tem uma questão, né, que as pessoas não se dão conta, mas a maioria das mulheres trans, ela só sai com cara hétero. Então o cara hétero, ele tá muito voltado pra fantasia. E a gente fala quase que é uma maldição, né? Em aspas aqui, né? Só uma força de expressão. Mas é porque a mulher trans, ela sofre no amor.
Ela pode ter todo o dinheiro no mundo, ela é linda. Mas aqui olhando pra mim, pra minhas amigas, várias pessoas que são honestas, né? Elas vão se identificar com essa questão. Elas sofrem no amor porque elas amam um homem hétero. E aí o cara quer sair com ela, quer curtir aquele momento com ela, talvez, ali, de sexo, né? Mas ele não quer andar com ela na rua, assumir ela e ter que dizer pros outros que ele sai com ela. E isso gera frustrações. Então ela pode ter tudo. Pode ver que muitas se jogam no dinheiro ou na conquista pessoal, porque o amor é defeituoso. E foi uma realidade. Eu descobri que eu saía só com os caras héteros, que então eles queriam só uma diversão. Aí eu falei, não, descobri a fábrica do dinheiro, né? Mas antes, quando tu era um homem gay ainda, também era hétero? O público ou eram outros homens gays? Só quando eu era adolescente, né? Naquela fase de adolescência do troca-troca. Quando eu cheguei na fase dos homens gays, eu fiquei pouco tempo, porque eu já transicionei, porque eles não tinham essa questão, né? E o homem hétero, ele já tinha um pouco desse não me toque, alguns, né? Até que depois eu descobri que eu precisava, como ferramenta de trabalho, utilizar do Ptolomeu, né? Porque o cara tava saindo com uma mulher trans pra quê? Pra diversão com o Ptolomeu? E aí, né, eu tive que colocar ele pra funcionar. Aí mudou a forma de pensar, porque daí eu virei mecânico mesmo, né? Então eu entendo que o meu pênis era a minha ferramenta de trabalho e eu utilizava ele pra prazer dos homens, mas eu ganhava o meu dinheiro e vivia a minha vida. Até que depois de muitos anos eu falo, cara, eu não aguento mais viver assim. Porque eu me olhava no espelho, uma mulher, eu me sentia uma mulher, me via como uma mulher, sofria a repressão da sociedade por viver como uma mulher trans, né? Porque, cara, se uma pessoa é trans, ela tem capacidade de enfrentar qualquer coisa. Que tipo de preconceito sofria? Tipo, é olhar, é diferente, né? É o preconceito do diferente. E tipo assim, às vezes passava desapercebido, às vezes o olhar era diferente. Então você tem que a pessoa tá sempre se preocupando, cara, como que a pessoa tá me olhando. É óbvio que eu não tava nem aí como a pessoa tava me olhando, mas isso não quer dizer que o olhar não existia. Tá? Então... Mas tu sofreu algo explícito? Algum preconceito explícito? Transfobia explícita? Alguma coisa assim? Cara, era só o olhar. Sofre, mano. Isso não tem como a gente não dizer, né? Sofre, vai sofrer, sofre. Mas eu queria viver a minha vida, entende? Eu sofria, mas não tava nem aí. Talvez eu saia com a minha irmã, sabe? Eu saia com a minha mãe, eu ia provar uma roupa, os outros estavam rindo de mim. E a minha mãe já chegou em loja de dizer, vamos embora daqui, porque essas meninas não têm educação, não estão te respeitando. E era uma realidade, não estavam respeitando. E a gente sabe que isso tá aí. A gente tá tentando mudar isso, colocando em cena as pessoas, né? Estamos colocando a Linda Quebrada no Big Brother para poder quebrar os paradigmas. E eu acho que eles precisam ser quebrados. A minha insegurança é só fazer isso de forma impositiva, que vai criar justamente a versão oposta. Porque aqui dizer que a gente aceita, ok, as pessoas vão dizer isso. Mas eu não quero saber desse tipo de aceitação. Eu quero saber da integração social que essas pessoas vão ter. Como que elas vão viver socialmente, realmente. E aqui, qual que é a interação? Porque hoje eu tenho 2 parâmetros, Arthur. Eu tenho 2 realidades. Então, eu tenho a realidade da Sabrina, mulher trans, como que foi o meio que eu vivi, que acabei vivendo só no meio de pessoas como a mim, e hoje como Robert, que eu vivo no meio de outras pessoas e interajo em vários meios. Então, o que eu quero, o que eu penso que todas elas precisam é viver definitivamente essa realidade, está inserida em todos os lugares. Mas pelo que elas são, pessoas, indivíduos, e não se é uma mulher trans, um homem trans. Por que o trans entra primeiro? Essa é a questão, é a questão que eu fico me colocando. Mas será que é porque não tem preconceito? E aí tu tem que se defender por esse lado? Mas será que não é só uma bandeira política? Também não sei. E aí que a gente tem que pensar, então não tá levantando só uma bandeira política? Porque eu conheço amigas minhas que elas não vão nunca colocar que elas são uma mulher trans. Porque elas querem, assim como eu queria viver como uma mulher. Então eu não ia nunca levantar a bandeira da mulher trans. Porque eu não queria levantar essa bandeira. Eu queria só ser eu. E ser eu era ser mulher. Então se eu pudesse não contar pra ninguém, eu não contaria. Mas isso é uma experiência pessoal. Tem gente que não, que quer essa luta mesmo, quer essa batalha toda.